Nesse vídeo eu vou explicar como que esse novo módulo lugares funciona, tá certo? Então, vale ressaltar, antes de eu começar aqui a explicação, que para que esse módulo funcione corretamente é necessário que você tenha a chave API do Google Maps. Uma vez que você tem essa chave em mãos, você vai clicar aqui em definições, tá certo? E você vai vir aqui em chaves API. Essas chaves API aqui você vai somente dar um Ctrl+C na sua chave e um Ctrl+V na parte que vai ter o Google Maps. Essa chave ela não deve ser compartilhada, ela deve ser usada por você, certo? Uso próprio. E é por isso que eu não vou mostrar aqui para vocês essa parte aqui das chaves API, tá certo? Então vamos aqui para as explicações de como funciona esse módulo. Começando aqui de trás para frente, tá certo? Vou começar aqui pela parte de design. Caso você queira colocar um background, você pode. Nós temos aqui duas opções. Nós temos aqui o Portrait e o Landscape Mode, tá certo? O Portrait nada mais é quando o seu o usuário está visualizando o seu aplicativo aqui na vertical e o Landscape quando ele está visualizando na horizontal, tá certo? Então é assim que funciona essa parte aqui de design. Além disso, o que é que nós temos? Aqui nós temos os settings e as options. Ele tem vários settings e options aqui que nós podemos estar mexendo. A maioria das coisas aqui eu deixo por padrão mesmo. Não mexo, mas eu vou mostrar aqui para vocês como funciona. Então, o que é que acontece? Assim que nós acessamos aqui o mapa, você vai perceber que ele já entra aqui, ó, em Minneapolis. Por que que ele entrou em Minneapolis? Porque aqui na cidade padrão, eu coloquei para ele entrar em Minneapolis. Caso eu queira que ele entre em Hopkins, eu vou colocar para entrar aqui em Hopkins, Minnesota. Ele atualiza automaticamente a latitude e a longitude. Se eu colocar para salvar, ele vai salvar com sucesso, vai fazer as alterações necessárias. E clicando aqui no mapa, eu coloquei no mesmo estado, então obviamente que vai aparecer aí. Deixa eu colocar aqui Hopkins, em Michigan. Pronto, novo estado. E agora sim, a gente vai conseguir visualizar as alterações. Dá um See Changes, bloquear, entrar e clicar aqui novamente no mapinha. Pronto, mudou aqui. Então você consegue perceber que toda vez que eu clico no mapa, você vai conseguir visualizar aqui a cidade padrão que eu coloquei aqui, tá certo? Caso eu não queira que isso aconteça, eu simplesmente venho aqui e retiro, tá certo? Você pode perceber também que o mapa ele tem um zoom, certo? Um zoom padrão. Você pode aumentar esse zoom aqui ou diminuir. Esse 8 aqui é o padrão. Eu gosto dele, eu acho que ele nem é tão nem tão grande, nem tão pequeno. Acho que dá para visualizar o que eu quero. Então eu vou deixar dessa forma mesmo. E aqui nós temos o PIN, tá certo? O PIN eu coloco sempre o PIN que nós vamos definir aqui já em lugares. Mas caso você queira, você pode colocar miniatura, ilustração, que também são definidos aqui em lugares, ou então usar o default do Google, tá certo? Eu prefiro assim mesmo. Além disso, você pode colocar aqui a prioridade das imagens, certo? Dos lugares que vai aparecer na lista. Eu deixo o default também, que é o padrão. A unidade de distância, você tem a opção de quilômetros ou milhas. A forma como você visualiza o layout, ele tem três opções, que é ou você vai visualizar em lista, tá certo? Ou você vai visualizar aqui em 2 colunas ou em 3 colunas. Por padrão, ele já vem aqui em lista. Então eu gosto dessa funcionalidade aqui dele, eu deixo dessa forma mesmo. E aqui nós temos a página principal, que ele já traz aqui todos os lugares, que como a gente não colocou nenhum lugar ainda, ele não aparece nada, tá certo? Mas vamos pular aqui a parte de categorias e vamos direto para lugares. E aqui em lugares a gente tem a opção de adicionar lugar, tá certo? Então eu vou clicar aqui para adicionar lugar. E aqui ele já vai me aparecer o título. Eu vou colocar aqui título lugar teste. Para que nós consigamos, para a gente poder ver. Eu vou colocar aqui para ele mostrar, certo? Esse título, ele vai colocar o título. Vou colocar aqui subtítulo lugar teste também. E eu vou colocar para ele mostrar. Quero que ele mostre. Vou adicionar aqui uma ilustração. Vou colocar aqui esse vermelho. Vou dar um OK, certo? E além disso, eu vou dizer que eu quero que essa ilustração apareça. E além disso, eu posso colocar aqui e adicionar uma miniatura. Eu vou colocar aqui esse Blue Map Icon. Vou redimensionar ele, vou dar um OK. Pronto. Eu posso adicionar um pin também, caso eu queira. Eu vou colocar aqui o mesmo. Pronto, adicionado. Posso colocar se eu quero esconder esse pin, eu vou dizer que não, tá certo? E ele vai me perguntar aqui o map icon que eu quero. Se eu quero miniatura, se eu quero ilustração ou se eu quero default. Assim como nós tínhamos aqui nos settings. Eu vou deixar esse pin mesmo que eu escolhi, tá certo? E aqui nós temos as categorias.
As categorias, eu vou voltar para essa categoria aqui em instantes, porque nós ainda não adicionamos, tá certo? Então eu vou colocar aqui título lugar teste Pinha Azul. Pronto. E aqui, feito isso, eu vou vir aqui no endereço, ó, e eu vou colocar rótulo endereço 1. E aqui ele vai me perguntar o endereço. Eu posso colocar qualquer endereço que eu quiser. Vou colocar esse aqui. E ele vai já dar latitude e longitude pra gente. Ele vai perguntar o número de telefone, tá certo? Então a gente coloca aqui qualquer número de telefone. E ele pergunta se a gente quer mostrar esse telefone, eu vou dizer que sim. Ele vai perguntar por um site, tá certo? Então eu vou colocar um site, ele vai me perguntar se eu quero mostrar o website, quero que mostre o endereço, e eu quero que também tenha um botão de localização. Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui para salvar. Salvei esse lugar aqui que eu acabei de criar, tá certo? Já está aqui. Eu dou um refresh na página. E você vai perceber que aqui agora no lugar, e se eu vier aqui no mapa, ele vai carregar. E se eu vier aqui, ó, você vai ver que eu já tenho um título lugar teste Pinha Azul, que foi o título que eu coloquei. Vamos ter o subtítulo, que foi aquele que eu coloquei. E se eu clicar, eu vou ter todas as descrições daquele local, tá certo? Nós temos aqui aquela imagem. Deixa eu abrir aqui a imagem que eu coloquei como ilustração, tá certo? Vamos ter aqui um endereço. Temos também o telefone daquela localidade. E temos aqui também o site que nós colocamos. O que acontece? Caso eu clique aqui, eu vou conseguir, por conta da chave API do Google Maps, ter as direções para aquele local, tá certo? Eu vou clicar aqui, mas não vai acontecer nada, porque o meu computador está desabilitado aqui, ó, para ele não pegar as localizações, mas caso você clicasse no celular, você conseguiria ter a localização para lá, por conta exatamente dessa chave do Google. Clicar aqui para ligar, ele vai perguntar se eu quero ligar, e aqui, se eu clicar, ele vai abrir a nova aba aqui para aquele site que eu coloquei, tá certo? Então, funciona dessa maneira. Caso eu queira colocar imagens desse local, ou então mais informações, eu consigo também. Basta que em lugares, quando eu cliquei aqui para editar, deixa eu voltar para mostrar novamente, cliquei aqui no lapisinho para editar, o que acontece? Se eu descer aqui, eu coloquei essas informações aqui, mas nada me impediu de colocar imagens. Então, caso eu queira colocar imagens aqui no local, eu vou poder adicionar fotos. Então, fotos do local. Então, eu vou poder aqui adicionar as fotos, tá certo? Eu vou colocar aqui, vou pegar esse luz, só duas imagens aqui aleatórias para que a gente consiga enxergar, e eu vou colocar esse win. Adicionei aqui, assim que eu faço essa alteração, eu simplesmente venho aqui, clico para salvar. Feito isso, eu volto no mapa, clico novamente aqui nas categorias e eu vou conseguir ver todos os lugares, tá certo? E aqui, deixa eu dar aqui uma refresh na página. Fazer o mesmo processo novamente, voltar, clicar aqui, pronto. Assim que eu clico, você vai perceber que eu tenho fotos local. Eu posso clicar que ele vai me mostrar a imagem, certo? Redimensionada. Então isso aqui é um feature muito legal. O que mais que nós podemos fazer com esta... Aqui você percebe que quando eu cliquei, ele apareceu aqui todos os lugares, né, para mim, mas eu posso fazer também com que ele fique separado por categorias, que é exatamente aqui a página padrão deles. Então, eu venho aqui em categorias, eu vou adicionar aqui uma categoria, vou dar um nome para ela, vou colocar aqui categoria azul, descrição, categoria azul, e aqui eu posso adicionar uma imagem, certo? Isso aqui vai ser mais ou menos o ícone. Vou colocar esse ícone aqui azul também. Fique tudo igualzinho. Adicionei. Pronto, e eu clico para salvar. Assim que eu clico para salvar, eu vou dar aqui um See Changes. Vou bloquear aqui novamente. Pronto. Você vai ter a sua categoria azul aqui. Se você clicar, você vai perceber que eu não tenho nenhum resultado. Por que eu não tenho nenhum resultado? Para eu ter algum resultado dentro dessa categoria, eu preciso adicionar um local, uma localidade dentro dessa categoria. Então, para isso, eu vou vir aqui nesse título lugar teste Pinha Azul, e eu vou simplesmente chegar aqui nas categorias e vou dizer que ele é da categoria azul. Feito isso, eu salvo, tá certo? E assim que eu salvo, clico aqui para ele atualizar a página. Quando ele atualiza a página, eu clico em lugares, ele já me traz a primeira localidade que tem naquela categoria.
Então você pode criar outras categorias, outros lugares, colocar lugares nessa nova categoria que você criou, ou até mesmo nessa categoria aqui, nessa categoria azul. Clicando aqui você vai ter as mesmas informações que você teria se você entrasse nessa localidade através aqui do mapa, certo? E de todos os lugares que estão disponíveis para o usuário ver. Então você consegue fazer isso aqui. O usuário ele pode também modificar a forma que ele visualiza, certo? Ele pode ver desta maneira, e ele tem mais duas maneiras. Dessa aqui, que é pequenininha, ver só o título e ver o íconezinho, e além disso tem mais essa outra. Eu prefiro essa aqui mesmo, vou deixar dessa maneira. E além disso ele pode também pesquisar. Eu vou colocar aqui, teste, se eu colocar só azul e eu colocar aqui para validar, ele vai me trazer azul, que é exatamente o que eu tenho, tá certo? Então, é assim que esse módulo funciona, ele é muito bom, e você pode adicionar várias categorias, vários lugares, ficar brincando aqui de categorias, lugares, e colocar aqui várias diferentes pins, tá certo? E é assim que funciona esse módulo de lugares.